Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais duas convidadas para participar do nosso programa Trocando Ideias, para falar um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc, que é a Franzinha, que ela sempre está aqui com a gente, e a Edvige, e elas vão se apresentar para vocês. Oi, pessoal, eu sou a Fran Nascimento, eu sou graduanda do curso de música, também trabalho com produção cultural, sou social media e poeta. É um prazer estar aqui novamente no Musicast. Oi, pessoal, eu sou a Edvige Souza, sou integrante do grupo CAS e da Camerata da UFC Sobral, sou graduanda do curso de música, sou violinista e professora de violino, e é um prazer estar participando. Bom, e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho com as convidadas sobre os seus projetos que foram aprovados na Lei Aldir Blanc. Essa lei que tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial para os artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e que atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia, né? E para começar, as meninas, né, vão explicar um pouquinho para a gente o que é a Lei Aldir Blanc. Massa, Carla. Então, a Lei Aldir Blanc, né, ou a Lei 14.017 de 2020, foi uma lei sancionada e regulamentada em 2020, né, e como você mesma falou, que previa esse auxílio financeiro ao setor cultural, né. Então, essa iniciativa ela tem como foco apoiar profissionais da área cultural que sofreram com o impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus, né? E a gente sabe que o setor cultural foi o primeiro a parar e está sendo um dos últimos a voltar, a retornar, né, às suas atividades agora em 2021. Então, essa lei ela parte dessa necessidade de socorro mesmo ao setor cultural e também parte de uma mobilização nacional online organizada, né, por trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? E então a gente vê aí perfis, basicamente um dos perfis responsáveis assim por essa mobilização, que é o @Lei Emergência Cultural, mas também inúmeros outros perfis que estiveram aí nessa luta pela aprovação dessa lei, né? Além disso, a gente teve também tuitaços, né? Foram pressionados aí deputados e senadores e senadoras e deputadas, né? A focarem também nessa lei em si, né? E focar também nesse auxílio, nesse socorro a esse setor cultural que mobiliza bilhões aí anualmente dentro do nosso país. Que massa! E como que a lei foi aplicada nos estados e nos municípios? Então, para essa lei, foram mobilizados aí, foram liberados, na verdade, 3 bilhões, se eu não me engano, para estados, municípios e Distrito Federal, né? E aí, esses 3 bilhões aí, esses 3 bi, foram destinados à aplicação dos 3 incisos da lei, né? Que o primeiro inciso era um pagamento de renda emergencial a trabalhadores e trabalhadoras que tiveram as suas atividades interrompidas. Então, era um pagamento, no caso, um pagamento dessa renda emergencial para uma pessoa física, certo? Depois a gente tem o inciso 2, que trata ali da manutenção de espaços culturais, né? Então, espaços, organizações, enfim, voltados ali à cultura. E o inciso 3, que são basicamente a elaboração de instrumentos como editais e chamadas públicas. Então, essa grana toda foi distribuída aí para cobrir a aplicação desses 3 incisos, né? Então, em 2020, a gente teve aí 10 editais que foram lançados pela Secult Ceará, se eu não me engano, destinando aí 21,4 milhões à cultura. Além isso, também incluindo, também, além disso, teve também o auxílio emergencial individual, né, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Ceará. E em 2020, isso foi em 2020, certo? E em 2021, devido à prorrogação da Lei Aldir Blanc, né, outros editais estão sendo ou ainda serão lançados, né? Tanto a nível de município, aqui em Sobral,
quanto a nível de estado, né, no estado do Ceará e nos outros estados também, e outros municípios. E aqui em Sobral, tiveram quais editais? Então, Carla, em 2020, né, nós tivemos 2 editais a nível de Sobral, né, que foi a chamada 003 de 2020, da SecGel, que era uma chamada pública de artes, culturas populares e tradicionais e expressões culturais afro-brasileiras. Que essa chamada, basicamente, eram para apresentações, né, que foram feitas, né, executadas ali de forma online. E a gente teve a chamada 004 de 2020, que já era um subsídio aos espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, organizações culturais, comunitárias, enfim. Então, assim, então foram esses 2 instrumentais, né, instrumentos aí que foram lançados em 2020. E em 2021 já foi lançado um edital, né, que ele é basicamente seleção de proposta de criação artística ou cultural, no caso, que foi a chamada 004 de 2021, e um próximo vai ser lançado, se eu não me engano, que é o Prêmio Mérito Cultural Rogênio Martins. Então, até a data de hoje, 10 de outubro de 2021, esse edital ainda não foi lançado, mas possivelmente será lançado em breve, assim, pela Secult Sobral, né? Pelo que eu me lembro, exatamente esses editais que foram abertos, e eu lembro que todo mundo estava aguardando muito, porque nas redes sociais estava sendo comentado, nos grupos de WhatsApp, então meio que o pessoal já estava se preparando para esses editais que seriam abertos, né, durante a pandemia. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos que foram aprovados, os projetos das meninas que foram aprovados. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente. O projeto que foi aprovado dentro da lei, né, quando abriu o edital, foi um projeto do Grupo CAS, que é mais 4 pessoas junto comigo. A gente é um grupo de cotas-selecionadas e a gente tinha, antes de começar tudo isso, né, na pandemia, a gente já estava preparando desde 2019 um concerto para comemorar os 2 anos do grupo, que era o Divas do Pop. E aí, quando começou a surgir essas discussões sobre editais que iriam abrir e tudo mais, a gente organizou tudo para que desse certo a gente se inscrever. E aí a gente escreveu o Divas do Pop, que foi gravado e disponibilizado no canal do Grupo CAS. Basicamente é um concerto com arranjos de músicas pop das divas do pop, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Adele, entre outras, e também tanto as divas internacionais, né, como as nacionais. E aí a gente tem a Pablo Vittar e a Anitta. No meu caso, eu tive um projeto meu que foi aprovado na Audi Blanc, né, que eu era proponente, que era a do Islã da Quintura, se eu não me engano, no ano passado. Porém, eu trabalhei na produção de alguns, né? Na produção de alguns, eu auxiliei outros projetos. Então, no total, eu estive meio que na produção ou no auxílio, assim, só mais nesse acompanhamento da inscrição e tal, né? Cerca de 19 projetos no município, dos quais 17 foram aprovados, isso em 2020, certo? E no estado eu estive junto com... estive acompanhando, né? 2 projetos, né? E aí só um deles foi aprovado a nível de estado, né? No caso do estado, eu gostaria até de mencionar que o que não foi aprovado, uma das razões foi porque eu esqueci um X numa das documentações aí que teve, e aí foi um negócio meio aleatório. E em 2021, no edital de seleção de propostas, né, nesse que eu tinha mencionado, eu auxiliei 11 projetos, 11 inscrições no município, né? Então, ainda vai sair o resultado, então não consigo dizer o que passou, o que não passou ainda.
E fora isso, eu também acabei criando um grupo de WhatsApp, né, para auxiliar e acompanhar algumas pessoas que iriam inscrever nesses editais aí da Lei Aldir Blanc 2, né, da Lab 2. Então, no geral, se eu não me engano, foram cerca de 7 pessoas, coletivos desse grupo em específico do WhatsApp, acabaram enviando seus projetos também, né, ou já pretendiam e aí, enfim, enviaram seus projetos. E eu gostaria de destacar que, assim, a nível de UFC, no ano passado a gente fez um mapeamento muito assim, solto mesmo, né? A gente acabou vendo, assim, por cima, assim, cerca de 20 pessoas que estão no curso de música, mais ou menos, que acabaram tendo seus projetos aprovados em editais da Lei Aldir Blanc também, mostrando, assim, uma atuação também de pessoas das pessoas que estão no curso ou de egressos, né? Graduandos ou egressos, pessoas assim que estão nessa busca também por editais, por ocupar esse espaço dentro da cultura sobralense, né? Digamos assim. Muito legal, eu fico muito feliz que vocês conseguiram, né, ser aprovados na lei. Eu posso só acrescentar mais uma coisa? A Fran, eu falei mais do nível municipal, mas o CAS também, ele tentou um outro edital que estava a nível de estado, né? Só que infelizmente a gente não conseguiu. Mas a gente tentou esse também, a gente estava tentando ficar atenado nesses editais que estavam sendo abertos, justamente porque o grupo, se não tivesse as apresentações, o grupo estaria parado e a gente estava também sem poder. A maioria dos integrantes do nosso grupo, né? São professores e meio que também a gente estava meio que parado, até em relação a dar aula, estava complicado, e aí, tipo, realmente os editais que estavam sendo abertos estavam sendo uma fonte de renda para todos do grupo, né? E aí a gente estava bem tentando ficar antenado a esses editais que estavam sendo abertos. E a gente participou de outro, e aí era outra proposta, mas infelizmente a gente não passou. Tá acrescentando. Não, e ainda tem esse rolê desse ano também, né, Edvigem? Então, Sim. tipo assim, vai que vocês tentam nesses próximos editais que vão sair aí, e vocês passam a nível de estado, né? Então, assim, a Lei Aldir Blanc é uma lei que eu particularmente acredito que, assim, muito massa, muito importante tá nessa época do coronavírus, mas eu gostaria muito que essa lei perdurasse, Sim. né? Que ela continuasse, assim, porque eu acho que é um socorro. Ter esse socorro, esse auxílio contínuo é algo muito importante para a gente manter o setor cultural ainda mais na ativa, né? Eu acho que talvez fosse por aí. Se eu não me engano, ela foi escrita coletivamente, né? Com várias pessoas e... Sim? Isso. Então, eu acho que ela é bem amarrada, e aí acaba que dos editais que a gente já participou, apesar de ter vários, como é que eu posso dizer, várias burocracias em questão de papelado para preencher e tudo mais, os editais da Aldir Blanc geralmente são bem amarrados, principalmente o do ano passado. Era bem amarradinho várias coisas, e eu achei muito interessante isso, porque já teve outros editais que a gente tentou participar que era assim meio complicado. Enfim, só um elogio em relação aos editais. Eu só gostaria de destacar que a Lei Aldir Blanc, né, o projeto de lei, foi iniciativa da deputada Benedita da Silva, né? E aí, lógico, né, que essa lei acabou tendo contribuição de diversas outras pessoas, né, nesse processo, mas eu gostaria de destacar, assim, que ela, enquanto deputada, né, ela que deu início a esse projeto de lei. E, meninas, quando os projetos são aprovados, quais são as atividades, né, assim, essenciais que a pessoa, né, o projeto, as pessoas envolvidas precisam fazer? Então, meio que a gente escreve o projeto e a gente já diz mais ou menos o que a gente pretende, né, com a nossa proposta. Então, dependendo do que for, no nosso caso era o concerto, né, e aí a gente já tinha alguns arranjos a gente fez novos, e aí acrescentou, né, até dar o tempo estipulado, porque no edital que a gente participou tinha que ser 30 minutos de apresentação, e aí a gente tinha que fechar, né, esse tempo, então foi acrescentado mais algumas músicas do repertório antigo já, e seguindo aí também, então a gente tinha que fazer o que tinha sido prometido, então a gente apresentou as músicas,
e gravou, tentou tomar cuidado com a questão da captação de áudio, captação de vídeo também, e também a gente tomou cuidado com as questões das regras que a gente tinha que seguir para o afastamento, né, entre os integrantes, para também não ter, porque ainda estava no tempo, em 2020, né, ainda tinha o negócio da contaminação, não tinha vacina ainda, se eu não me engano, e não estava, né, nada ainda, então a gente tinha que tomar todo um cuidado, seguir um protocolo para que, né, também não ocorresse contaminação nesse momento. Tanto é que o CAS em si, a gente fez os arranjos, estudou cada um a sua parte em casa e teve apenas um ensaio. Então, para essa gravação, para esse momento de executar o projeto, a gente ficou de 2 horas da tarde até 6h30 da noite ensaiando direto, uma pausa mínima para um lanche da tarde. E no outro dia a gente ficou de 9 a 1 hora da tarde gravando, porque sempre gravação a gente erra e volta e ensaia mais um pouquinho alguma música. Enfim, então a gente teve esse final de semana que a gente se encontrou durante esses 2 dias e fez essa gravação e ensaios, né? Justamente para não ficar se encontrando direto, que era uma coisa que não era recomendada, né? E tudo mais. Mas graças a Deus deu certo. Uma curiosidade, é aberta ao público essa questão de quando é aprovado, né? No caso da Fran, ela fala do slam e esses outros projetos assim também são abertos ao público. Eu vi algumas que era apresentação no Instagram. No caso, aberto ao público, em que sentido que tu fala? Tipo, deixa eu não sei explicar. Mas eu fiquei bem em dúvida em relação a gente ter tipo a gente ter contato com as pessoas? Não, assim, se envolve, né? Porque se é preciso fazer apresentações online, assim. Pronto. No edital, a gente tinha como escolher. Tinha que ser com distanciamento, mas a gente podia escolher se a gente queria fazer um material gravado ou um material ao vivo, live. A gente tinha essa opção de escolher, né? Assim, entendi. Eu acho que eu acompanhei o da Letícia, né? Era uma live, era um show. Achei bem interessante. Eu não entendi muito bem, né, sobre a lei. No caso, na lei não vem especificando, né? Se eu não me engano, acho que na lei tem alguma coisa relacionada, tipo assim, de que o ideal é que seja algo virtual, mas eu não tenho certeza. Mas basicamente seria isso. Tipo, a prioridade era ser realizadas ações a nível virtual, no caso, né? Então, assim, presencialmente no ano passado, pelo menos no edital daqui, se eu não me engano, eram todas as ações eram para ser realizadas de forma virtual. Nesse ano, meio que ficou em aberto, assim, aí eu não sei te dizer, porque não tinha algo em específico que falasse que, tipo, precisa ser virtual, né? Também não sei como é que vai ser a nível de estado, mas só gostaria de destacar só esse ponto mesmo. E agora, mais para ressaltar mesmo a importância, né, de ter editais, né, voltados para arte, para cultura, eu gostaria de saber de vocês, além da parte financeira, né, do auxílio, como que a lei, né, Aldir Blanc, serem aprovados nessa lei, ajudou você nesse momento, né, nesse período da pandemia? Então, tem essa parte financeira, que ajudou muito, né, como a gente não estava podendo dar aula, não podia tocar em eventos e todo esse negócio, ajudou muito na questão financeira, mas eu acredito, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria do grupo CAS, a questão mesmo de escrever o projeto. Acho que foi a primeira vez que a gente realmente teve que escrever um projeto muito mais direitinho e tudo mais. A gente tinha algumas coisas, alguns textos já prontos, né? Porque geralmente quando você vai participar do edital, você tem que ter release, tem que ter uma foto para divulgação, tem que ter um portfólio do grupo, e todo esse material dá um trabalho para produzir. E no grupo, todos nós ajudamos de alguma forma. Alguém faz uma coisa, outra pessoa faz outra. E aí eu acho que a Lei Aldir Blanc, esses editais, né, que foram feitos através dela, ajudou muito a gente nisso, para a gente se desenvolver nessa parte mesmo, que é uma coisa que
a gente percebeu, principalmente agora que está abrindo esses editais, e a maioria dos artistas, pelo que eu percebi, isso, minha visão, né? Não sei se é realmente. A maioria dos artistas, eles são muito por conta própria, não viam muito esse negócio de editais e tudo mais, que é uma área que sempre todo mundo podia, né? Se inscrever em editais e tudo mais, mas eu via que era alguma coisa que eles não estavam tão acostumados, pelo que eu percebi. Tanto é que nos grupos a gente viu muita gente reclamando da papelada e tudo mais, porque realmente é burocrático. Às vezes você não tem tanto desenvoltura com essa parte de escrever, de fazer uma coisa mais gráfica, né? Tipo o portfólio, que tem que ter a foto, tem que organizar, não é bom ser tão feinho, tem que, né, ter um designzinho. E eu senti que as pessoas meio que se forçaram a aprender mais sobre isso, né? Sobre essa área que é pra gente, mas que a gente não se envolve tanto. Não estou dizendo que não tinha gente que fazia editais aqui, com certeza tem, mas a gente viu muito mais pessoas se envolverem. E uma coisa que eu acho que foi bem legal, principalmente nesse edital, mas agora, foi lançado agora já nesse segundo semestre, é a participação de várias pessoas que não eram tão acostumadas a participar de coisas assim. E aí a gente vê eles se colocando para fazer isso é muito legal. E queria destacar que o grupo da Fran, meu Deus, muito, muito bom. Ela falou sobre esse grupo, né? Que ela fez para ajudar as pessoas. Fran, muitas vezes, é a luz no caminho da gente. Então, acho que é isso. Então, sobre esse rolê que a Edvirgem falou, é um fato, assim, tanto essa parte financeira, né, porque, por exemplo, nós enquanto Islã, né, eu acho que foram, se eu não me engano, foi um dos primeiros editais, assim, em que a gente foi aprovado, a nível de Sobral também, né, fora isso, tirando esse, a gente começou a inscrever nosso projeto em editais em 2020 ainda, com o edital de credenciamento do SESC, que tinha sido em janeiro, né? Então, aí depois disso veio os da Audi Blanc. Então, assim, foi uma forma da gente ganhar uma grana, né? Ter esse auxílio aí. Eu, particularmente, também cheguei a receber a renda individual, né? Que era a do inciso 1 também. E isso também foi de grande ajuda, assim, principalmente aqui em casa, porque até então, tipo assim, eu falei dos projetos que tinha sido aprovado, né? Mas antes disso, pouquíssimos projetos meus ao longo do ano, assim, foram aprovados, assim. Então, foi um corre, assim, que auxiliou demais aqui em casa, falando particularmente, né? E aí, nesse corre que a Edvirgem falou sobre democratização do acesso, real, oficial, assim, teve inúmeras pessoas que acabaram passando a nível de estado, pela primeira vez em editais, né, tipo assim, a nível de estado, a nível de município, e essa democratização desse acesso a esses instrumentais, né, também foi de grande importância, assim, porque fazia com que circulasse mais a grana da Audi Blanc, né, porque a ideia da Audi Blanc era justamente isso, assim, fazer com que essa grana circule entre mais pessoas, que chegue na ponta, né. Então, ainda assim, tiveram pessoas que não passaram, né? Pessoas da ponta que não passaram, por causa da própria burocracia de todo esse sistema, né? Então, acho que fica aí a questão de como desburocratizar um pouco mais todo esse sistema que sim, é engessado, né? Então, existem, por exemplo, alguns artistas que estão inadimplentes ou ficaram inadimplentes de alguma forma, então como alcançar essas pessoas também nesse processo, né? Então, acho que aí fica meio que algumas indagações também para serem respondidas, mas essa democratização do acesso que a Edvirgem falou, super, concordo demais. E o grupo, né, que a gente criou, mais ou menos assim, a ideia do grupo era justamente fazer esse fortalecimento, assim, como que mais pessoas que nunca inscreveram no edital podem estar inscrevendo agora em 2021 e que elas entendam como que se estrutura esse processo burocrático, né? Como que ela entende aí esse jogo burocrático desse corre, né? Eu acho que também é por aí, porque, tipo assim, não é que não há, pelo menos para mim, né? Não é que não haja informação,
mas é aquela informação que não chega. Então, como é que a gente pode, enquanto agentes culturais e agentes mobilizadores da cena cultural, como é que a gente faz com que chegue na ponta, né? Principalmente já fazendo com que o objetivo da lei seja executado nesse sentido, né? Então, acho que é por aí. Mas, assim, eu sou super fã da Lei Aldir Blanc, real, oficial, e eu acho que é isso, assim. Ela causou essa revolução nesses tempos de caos, nesses tempos de crise, nesses tempos pandêmicos, né? Sim, é muito importante essa captação de recursos, né, para esse setor. E eu queria saber, né, já que tu falou um pouquinho sobre essa questão da burocratização da lei, o que é que tu acha, né? Porque tu disse que não foi aceita por causa de um X, né? Um edital, eles não dão chance assim para a pessoa, sei lá, corrigir e tal. Acabou e pronto. Isso aí da documentação, eu digo que foi por causa de um X, né? Pelo menos eu e dois amigos meus dizem que é por causa de um X mesmo, porque a gente errou lá na hora. E realmente, assim, essa parada da burocracia é um negócio que acaba que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Porque não, a ideia é que não haja brecha, entende? Então, por exemplo, se a gente errou, pronto, perdeu uma chance, entendeu? Perdeu uma chance de passar naquele rolê. Então, assim, a ideia é que quando vocês estiverem fazendo e enfim, organizando a documentação de vocês prestem muita atenção em tudo. Então, por exemplo, se o comprovante de endereço que vocês vão enviar, né? Digamos que o comprovante de endereço de vocês, por exemplo, você está inscrevendo em outubro, o edital permite que você tenha comprovantes de endereço de até 3 meses atrás. Beleza. Mas aí você manda um comprovante de endereço de janeiro de 2021, por exemplo, então pronto, você já não vai passar por causa disso, entende? Por quê? Porque tem que ter muito cuidado na hora de organizar toda a documentação. Então, assim, esse rolê desse jogo burocrático é ficar atente às regras desse jogo. As regras desse jogo tá lá no edital. Então, como que a gente consegue pegar e revisar, sei lá, a documentação 1000 vezes, entrega para algum amigo, assim, alguém do coletivo, para dar uma revisada na documentação, para não ter erro, para não ter furo, porque se você errar, adeus. Então, basicamente é desse jeito, pelo menos na minha experiência que eu tenho com os editais, né, nesse espaço-tempo aqui, 2020, 2021, os bagulho funcionam desse jeito. Mas é isso, não sei qual é a experiência da Edvigem, né, mas tenham muito cuidado na hora de vocês organizarem a documentação de vocês. Como a Fran está dizendo, é muito problemático. A pessoa tem que ser muito organizada, ou então aquele negócio de checklist, ou coisa assim. No grupo CAS, que é a única coisa que eu escrevo proposta é do grupo CAS, né? E aí a gente todos participam na hora de escrever a proposta, mas às vezes quem fica responsável pela documentação em si é o proponente. Na maioria dos casos sou eu, mas quando varia, o proponente, geralmente é o proponente, tem que ficar responsável por isso. E aí o que é que eu faço? Eu separo os documentos que são do proponente, então eu pego todo o checklist, escrevo, eu gosto de escrever num caderno, e aí eu vou baixando os documentos, porque alguns têm que ser baixados, alguns têm que ser tirado foto, e aí eu coloco tudo numa pasta e numero. Exatamente do jeito que está lá a lista dentro do edital. Então, se primeira coisa é o CPF, eu vou colocar a digitalização do CPF e colocar número 1, RG, número 2, e aí eu vou colocando, listando exatamente desse jeito, justamente para não esquecer nada e confiro antes de colocar no formulário, né, que geralmente é um formulário que a gente preenche no mapa cultural, né, até agora está sendo assim. Antes de colocar lá no mapa cultural, eu já olho de novo, confiro se está tudo ok, datas e tudo mais, e aí vou colocando. E aí também eu separo outra pasta com documentos só do grupo, no caso, portfólio, alguma outra coisa a mais que se eles pedirem e tudo mais. Então, mais a questão mesmo de organização para não se perder. E essa questão do xizinho deve ser na hora lá do formulário próprio mesmo do mapa cultural. Então, é
é muita coisa lá escrita, e porque eles colocam um tópico, né? Certidão de tal coisa. Aí eles explicam, a certidão você pega no site tal, não sei o que, não sei o que. Então tem muita coisa escrita lá, e se você tem que tentar fazer a inscrição num momento bem tranquilo, porque se você fizer na pressa, acaba se perdendo mesmo. Graças a Deus nunca aconteceu com o Kes, mas poderia ter acontecido. E eu acho que a questão do recurso que acontece é mais quando eles que erraram, né? Tipo, você entregou o papel e eles disseram que você não entregou. E aí você vai lá e comprova que entregou o papel e tudo mais. Então o recurso, ele meio que serve, acho que para isso, certo, Fran? Tô errada? É isso mesmo. Aí, no caso do recurso, tu não consegue, como a Virgem falou, né? Tu não consegue mandar uma documentação, porque o período de inscrição já passou, já foi. Então, você não consegue trocar a documentação. Então, você consegue comprovar, se você tiver essa prova, né, de que você mandou aquele documento, mandou o documento correto e que foi um erro de análise dele, né? No caso deles, no caso. Ou quando o recurso não é de documentação, pode ser também da parte técnica, né? Tipo assim, mandar algum recurso discordando de alguma avaliação. Isso quando o edital permite também, porque tem edital que não permite recurso, não. Mas acho que é isso, assim. Eu lembro que a Fran até deu uma dica, quando a gente vai inscrevendo, que é tirar print das coisas que a gente vai fazendo, porque vai que dá algum problema e você tem como provar mesmo que o site que você se inscreveu, né, no caso o Mapa Cultural, geralmente, dê algum problema, você tem o print daquela página que tem o nome do documento. E aí é exatamente o documento que você mandou. E aí, enfim, acho que é mais tranquilo. Então, print de tudo. Pois é, né, galera? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre isso, se aprofundar, tem outro episódio aqui do Musicast que a gente fala só sobre isso, né? Sobre editais e como se organizar, e os editais abertos e tudo mais, onde achar. Tem outro episódio falando sobre isso. E, meninas, tem alguma outra lei relacionada à cultura tramitando na Câmara ou no Senado atualmente? Pronto, tem sim. Na verdade, tem dois, que eu lembre, né? Que eu lembro tem dois. Vamos lá. O primeiro é o Loteria da Cultura, que é a PL 2009-2021/2021, que é um sorteio que pretende destinar a renda líquida dos apostadores, né, ao Fundo Nacional de Cultura. Esse é um projeto de lei de autoria da deputada federal Jandira Fegali, né, do PCdoB do Rio de Janeiro. E os recursos dessa loteria, né, em um primeiro momento, a ideia é que eles sejam utilizados para financiar ações emergenciais para o setor cultural. Então, vamos lá, a situação desse projeto de lei. Em outubro de 2021, ela foi aprovada pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A seguir, né, ela vai para a Comissão de Finanças e Tributação. Depois, ela vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E se ela for aprovada nessas próximas comissões, né, não vai haver necessidade de votação no plenário da Câmara. E isso vai agilizar essa tramitação e a aprovação do projeto final, que ainda vai ser sancionado pelo atual presidente. E aí, o outro projeto também de lei que está circulando, né, que é o mais famosinho, digamos assim, é a própria lei Paulo Gustavo, né, que é o projeto de lei complementar número 73 de 2021, que tem como foco aí investir 4,3 bilhões no setor cultural até o fim de 2021, né? Então, desse total de 4 bi, né, 2,8 bilhões seriam para o setor audiovisual, que também foi duramente aí paralisado, né, e penalizado com essa paralisação da Ancine desde 2019, né, e o resto da grana vai para o setor cultural, né. Esse montante, né, de 4 bilhões, ele vem do Fundo Nacional de Cultura, que é o FNC, e do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA. Ou seja, não vai sair grana da saúde, não vai sair grana da educação, nem da Lei Rouanet ou de qualquer outro lugar. É uma grana que já está lá, né? Então, esse projeto de lei, aí qual é a situação, né? Esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ainda está sendo votado no Senado Federal. Então, quem quiser acompanhar esses trâmites todos,
pode seguir a página @Comitê Paulo Gustavo no Instagram e @Lei Emergência Cultural também no Instagram e no Facebook, tá bom? Que aí vocês vão acompanhando e vão participando também da mobilização. Como eu falei no começo, é uma mobilização nacional online, né, que tá rolando. Então, na medida do possível, aí participem, se engajem também nesse processo, para a gente ter a aprovação tanto da Loteria da Cultura, né, quanto da Lei Paulo Gustavo, que vão ser aí 2 ferramentas essenciais para a manutenção do setor cultural nos próximos anos. Agora, meninas, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica, algum recado, algum comentário que vocês gostariam de deixar, né? Também divulgar o projeto de vocês, os nossos ouvintes. Não, então, gente, era só isso mesmo. Muito obrigada aí, né, pela atenção de vocês. E é salve demais. Se quiser, me segue lá, @DigsFranzinha. E tamo aí, tamo junto. Quem quiser entrar também no grupo também, só me chamar lá no Instagram, no inbox do Instagram, que a gente adiciona vocês lá no grupo do WhatsApp também. E é isso, vamos que vamos. Show demais. Agradecer, né, por me convidarem, foi muito legal, uma experiência muito interessante, e dizer para vocês seguirem o Grupo CAS, que é um grupo que a gente está há pouco tempo, mas a gente se empenha muito em trazer coisas legais para vocês e tudo mais, algumas apresentações. É só seguir @Grupo CAS, tanto Facebook e Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, que tem já algumas apresentações da gente lá, que também é Grupo CAS, o nome do canal. E é isso. Se vocês quiserem me seguir na rede social também, não tem problema. Então, @EdVirgem_Souza. Acho que é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A gente que agradece, nós do Musicast, né? Ficamos muito felizes com a participação, né, dos alunos do curso de música. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc, e-mail é podcastmusica, @sobral.fc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidadas Fran Nascimento e Edvirgem Souza, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elido, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.